A história da mineração no Brasil teve início no século XVII, com as expedições chamadas Entradas e Bandeiras, que vasculharam o interior do território em busca de metais valiosos e pedras preciosas. Já no início do século XVIII, entre 1709 e 1720, essas foram achadas no interior da capitania de São Paulo e na região que hoje são os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A descoberta de ouro, diamante e esmeraldas nessa região provocou um afluxo populacional vindo de Portugal e de outras áreas povoadas da colônia, como São Paulo de Piratininga, São Vicente e o litoral nordestino. Já de início, o choque na corrida pelas minas levou a um conflito entre paulistas e outros, a Guerra dos Emboabas. O país passou por várias transformações em função da mineração. Um novo polo econômico cresceu no Sudeste. Relações comerciais interregionais se desenvolveram, criando um mercado. As minas propiciaram uma diversificação relativa dos serviços e ofícios, tais como comerciantes, artesãos, advogados, médicos, mestres-escolas, entre outros. No entanto, foi intensamente escravagista, desenvolvendo a sociedade urbana às custas da exploração da mão de obra escrava. A mineração também provocou o aumento do controle do comércio de escravos para evitar o esvaziamento da força de trabalho das lavouras, já que os escravos eram os únicos que trabalhavam. Também foi responsável pela tentativa de escravização dos índios, através das bandeiras, que, com o intuito de abastecer a região Centro-Sul, promoveu a interiorização do Brasil. Assim, o eixo econômico e político se deslocou para o centro-sul da colônia e o Rio de Janeiro tornou-se sede administrativa, além de ser o porto por onde as frotas do rei de Portugal iam recolher os impostos. A cidade foi descrita pelo padre José de Anchieta como a rainha das províncias e o empório das riquezas do mundo, e por séculos foi a capital do Brasil. Em 1720, ocorreu a Revolta de Vila Rica, que foi um movimento social de caráter nativista. Liderada por Filipe dos Santos, a revolta contou com a participação de vários integrantes do povo, principalmente pessoas mais pobres e da classe média de Vila Rica. Os revoltosos pegaram em armas e ocuparam alguns pontos de Vila Rica. Após chamar os revoltosos para negociar, o governador ordenou a prisão de todos que participaram da revolta. A revolta ocorreu devido ao aumento da exploração colonial por parte de Portugal sobre o Brasil. Também houve a criação das casas de fundição, que tornou obrigatória a cobrança do quinto, imposto de 20% sobre todo o ouro encontrado no país. Nas casas de fundição eram feitas as retiradas da parte devida a Portugal. Foi decretada a proibição da circulação do ouro em pó, medida para dificultar a sonegação de impostos. Todas essas medidas fizeram com que aumentasse o transporte ilegal de ouro e diamantes. As pessoas começaram a esconder ouro em pó e diamantes dentro de santos de pau oco, estátuas ocas de santos feitas de madeira. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e uma das principais rotas para levar o ouro para a capital era passando pela Vila de Santo Antônio, o que permitiu o desenvolvimento dessa região, que hoje é conhecida como Ouro Branco. Esse trajeto mais tarde seria conhecido como Estrada Real. A história de Ouro Branco começa em 16 de fevereiro de 1724. Devido à má qualidade das jazidas auríferas e às dificuldades de exploração, a mineração retrocedeu, cedendo espaço para o comércio e a agricultura. O desenvolvimento econômico passou a ser sustentado, a partir de então, pela cultura das batatas, principalmente. Nesta época, Ouro Branco passou a ter várias casas, que abrigavam os que estavam de passagem, como hospedarias e tabernas. As oportunidades de comércio surgiram com a passagem das tropas, vindas da capital pelo Caminho Velho, trazendo produtos variados: sal, tecidos, manufaturados, utensílios diversos e notícias da corte. A importância cultural das fazendas de Ouro Branco reside na produção como abastecimento de ouro preto, durante todo o ciclo do ouro. Neste ponto histórico, consolida-se o traçado urbano em torno da Igreja Matriz, construída entre 1717 e 1779. O município de Ouro Branco, desmembrado de Ouro Preto, foi criado em 12 de dezembro de 1953. Em 1976, a cidade insere-se num novo ciclo de riqueza, a partir da implantação da Açu-Minas, que aborda também uma nova questão urbana. A matriz de Ouro Branco, dedicada a Santo Antônio,
foi construída por iniciativa das Irmandades do Santíssimo Sacramento. A matriz estava edificada no final do século XVIII, sendo das primeiras igrejas construídas na região. Em 1745, o altar de São Miguel e Almas foi dourado pelo mestre pintor Antônio de Caldas. A parte dos fundos da igreja foi executada em estrutura de madeira, com vedação em pau a pique, numa arquitetura tipicamente rural, indicando que esta parte deveria tratar-se da capela original, que foi posteriormente acrescida, no final do século XVIII ou princípios do século XIX. O interior da igreja tem beleza impressionante, característico do barroco. Em Minas Gerais, destacamos os artistas Aleijadinho e Manuel da Costa Taide. O trabalho de ambos aliava-se perfeitamente, seguindo as características desse estilo. A igreja está sendo revitalizada desde dezembro de 2010 e a previsão é que os trabalhos de restauração sejam concluídos até junho de 2014. O restauro do acervo artístico da igreja inclui os altares de São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora do Rosário, o altar-mor e as grandes telas da Santa Ceia e Bodas de Caná. Venham conhecer a matriz de Santo Antônio e verificar sua beleza. Ela está localizada na Praça Santa Cruz, no centro de Ouro Branco.